A maioria das pessoas me falam o seguinte: Tati, para convencer eu preciso de conteúdo. Eu acho que eu preciso de conteúdo, saber bastante sobre o assunto e, claro, ter uma boa voz. Ok. A pessoa está errada em pensar isso? O que vocês acham? Não, ela não está nada errada. Ela está certa. Mas ela não está totalmente certa. Porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas confundem. As pessoas acham que para convencer, se ela já se garante com conhecimento, já é o suficiente. E não é bem assim. Existe uma real diferença entre o conhecimento, o saber que você domina aí sobre qualquer assunto da sua área e o convencer. Tá bom, gente? E vamos falar sobre isso agora. Então, qual é a diferença entre o saber e o convencer? Tem diferença aí. Alguém se arrisca a falar? Tô aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala do saber, está óbvio o saber. Claro, você aí é advogado, você é médico, você é fisioterapeuta, você é empreendedor, você é um administrador de empresa. Não importa qual seja a sua profissão, mas você domina, você sabe muito, você já tem experiência, então você tem um saber que já é, assim, válido, robusto, ótimo. E qual é a diferença para o convencer? É porque, na verdade, o convencer, ele também, no pacote do convencer, está o saber. Mas não é só o saber. Aí é que mora a diferença. O convencer, para convencer, você precisa de outros elementos que juntos irão fazer com que você convença. E aí eu tenho certeza que você já passou por experiência de ter professores. E olha, eu me lembro de um professor que para mim foi traumatizante, por isso que eu lembro dele, de física, gente. Eu acho que devia estar no primeiro, segundo ano, sei lá, do ensino médio. E aí o cara sabia muito, muito. Um fofo. Mas, gente, ele era fofo, sabia muito, mas eu não entendia absolutamente nada que ele falava. Sabe o que é nada? Nada. Tudo bem que eu tenho limitação para a área de exatas, mas mesmo assim eu podia entender um pouco, vamos combinar, né? E eu não entendia. Então, assim, o cara sabia pra caramba. Mas, gente, cara, eu não entendia. Ele realmente, assim, ele não me convencia. Ele trazia o assunto de um jeito que não era convincente. A gente sabia que ele sabia, mas ele não convencia. O jeito de ele trazer o assunto não convencia, né? E o principal ponto que fragilizava ele era a voz. Eu prestava mais atenção na voz dele do que ele dizia. Então, cara, como é que convence? Como é que ele não me envolvia, eu não tinha atração de ouvir o que ele estava falando, não dava, porque ele tinha uma voz mole, eu não sei explicar pra vocês, mas uma voz molenga, que me dava sono, eu tinha vontade de dormir na aula, eu ia lá pro fundo pra não dormir, exatamente pra poder dormir, mas assim, era muito complicado. Então, o que é importante quando a gente fala do convencimento? É entender que convencer envolve, claro, um conteúdo, envolve uma sabedoria, um conhecimento robusto, sem dúvida nenhuma. Mas isso sozinho não é o suficiente para você convencer as pessoas. Não é o suficiente necessariamente para você envolver as pessoas para você. Certo? Então, começamos por aí, então. Mostrando a diferença entre o saber e o convencer. Entendendo que o convencer inclui o saber, mas não é o único ponto, e por isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje os 3 elementos da comunicação que, uma vez que você use adequadamente, vai fazer toda a diferença para que você consiga convencer. Certo, meus amores?